Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio sobre estudo de viabilidade financeira, um estudo de caso real de um projeto que a gente está comparando os métodos construtivos lá Steel Frame com a alvenaria. E hoje em particular nós vamos falar sobre a alvenaria, que é o método construtivo que a maioria das pessoas conhece, é o método construtivo que a gente tem mais obras hoje no mercado. Então, basicamente, a alvenaria todo mundo conhece. A alvenaria hoje a gente pode fazer com tijolo cerâmico, a gente pode fazer com blocos de concreto. Então, a gente utiliza toda a estrutura de concreto e faz as vedações com o tijolo. A alvenaria é mais conhecida, tem durabilidade, tem resistência, tem mais mão de obra. Esse é um assunto que a gente tem que ir analisando, porque a mão de obra hoje é um dos maiores problemas da alvenaria, que está fazendo com que o steel frame cresça bastante, porque no steel frame a gente utiliza menos mão de obra. Então, com essa escassez de mão de obra que a gente vem enfrentando na construção civil, a alvenaria vai se prejudicando e os métodos construtivos industrializados vão se beneficiando. Mas a alvenaria ainda tem suas vantagens. Quando bem feita, é um método construtivo bastante durável, tem bastante segurança. Querendo ou não, mesmo com a dificuldade de mão de obra, ainda se há opções de mão de obra mais no mercado. Com certeza tem mais pessoas que conhecem de alvenaria do que conhecem de steel frame. Então, isso, querendo ou não, são algumas das vantagens da alvenaria. Mas mesmo assim, temos essas desvantagens que, para uma obra de alvenaria ficar muito boa, temos essas dificuldades de mão de obra, temos essas dificuldades que o custo dela também vai se elevar para se ter uma obra de alvenaria realmente com qualidade, quando a gente fala de questões de conforto térmico, conforto acústico que a gente tem ali no steel frame, para uma obra de alvenaria também ter esses mesmos desempenhos, a gente vai ter que elevar o custo dela um pouquinho também. Mas essas são algumas das principais vantagens. E agora eu vou analisar o case. Assim como a gente fez no steel frame, eu não vou mostrar obras de alvenaria, porque a gente não tem, nossa empresa nunca fez obra de alvenaria, só obras que a gente tem a alvenaria junto, então não necessariamente é uma obra de alvenaria, mas só vocês saírem aí de fora da casa de vocês, com certeza vocês vão ver uma obra de alvenaria. Como a gente não vai ter essas fotos, eu vou mostrar novamente as fotos do projeto para vocês verem novamente o projeto, para quem não viu, que está vendo primeiramente por esse vídeo, para ver as fotos do projeto, que é o nosso estudo de caso. Então, da mesma forma que a gente fez ali no estudo da parte do steel frame, a gente faz na obra de alvenaria. Então, a gente dividiu todas as etapas e subetapas. As etapas de alvenaria eu dividi um pouco menos que a do steel frame, mas mesmo assim é praticamente a mesma quantidade. A gente vai ter 29 etapas ali no estudo de alvenaria, junto e dentro dessas etapas todas as subetapas. Então, abrindo aqui o nosso estudo da parte de alvenaria, para falar para vocês, a gente vai ter inicialmente a parte de despesas administrativas. Então, da mesma forma que a gente teve no de steel frame, eu não vou detalhar os que se repetem, os que são iguais, para não ficar o vídeo muito longo. E aí eu vou colocar aqui o cardzinho da obra de steel frame, para, se vocês quiserem ver detalhado, clica aqui, tem todas essas partes que repetem detalhado. Então a gente teve a primeira com despesas administrativas, a segunda com serviços iniciais, a terceira continua a locação e a quarta, que é onde a gente começa a se diferenciar do steel frame. No steel frame a gente tinha uma divisão ali de fundação, superestrutura e fechamentos. Aqui eu coloquei tudo dentro de alvenaria, então a parte de fundação da alvenaria está aqui, a parte de estrutura da alvenaria está aqui, a parte de mão de obra, que a alvenaria a gente consegue esse orçamento da parte cinza, né, de alvenaria, um valor fechado para estimar aqui no estudo de viabilidade, tá aqui dentro. E toda a parte de reboco e chapisco também, que envolve essa parte cinza, tá dentro aqui dessa etapa de alvenaria também.
Então a gente detalhou dessa forma aqui para separar. Aí forro a gente repete, forro que é o mesmo forro que a gente tem na alvenaria, a gente vai ter no steel frame, a gente vai ter na alvenaria. Cobertura também, a única diferença é que na obra de alvenaria a estrutura da cobertura normalmente não está incluso, porque a estrutura ou você vai fazer de madeira ou você vai fazer do próprio steel frame. Hoje você está fazendo muita cobertura com steel frame, então é um custo de estrutura que a gente tem que considerar à parte. Então tá aqui dentro da cobertura também. As instalações, toda a parte de instalações também se repetem, mesmo a instalação que for feita na obra de steel frame vai ser feita na de alvenaria. A pequena diferença, falando de métodos construtivos, é que no steel frame a gente tem a parede aberta para passar as instalações e na alvenaria a gente tem a parede ali que a gente precisa de rasgar e passar toda, rasgar, passar as instalações e depois tampar de novo os buracos. Depois impermeabilização, temos toda a divisão de impermeabilização daquela mesma forma, dividido por ambientes. Contrapiso. Aqui nesse contrapiso não entra custo de mão de obra, porque está dentro da parte cinza, né? Aí revestimentos, a mesma divisão, não vai mudar nada pra gente. Tanto de parede. A fachada, o revestimento, como é um revestimento de tijolinho, também vai ter que constar aqui, separado. Mármores e granitos, pintura, mesma coisa. Esquadrias, as mesmas esquadrias, louças e metais também. Luminárias também e serviços e os outros serviços finais. Então a única diferença que a gente vai ter aqui para o estudo da alvenaria, do que a gente não falou no vídeo anterior, é essa etapa, no caso aqui que a gente colocou a etapa de alvenaria, e esse detalhe da cobertura. Então são os dois pontos que a gente tem como diferença aqui nessa planilha de alvenaria. O restante é praticamente a mesma coisa. Amanhã eu vou apresentar para vocês em números o que representa essa diferença, tanto a porcentagem dessas etapas que se diferenciam no orçamento, para vocês verem se faz sentido, e o valor também dessas diferenças, o quanto que esse valor representa no orçamento como um todo, para vocês verem o cuidado que a gente precisa de ter ao simplesmente pegar números avulsos, porque tem muita coisa que é a mesma coisa, tem muita etapa que é a mesma etapa, tanto para a alvenaria quanto para o steel frame. Então essas são as etapas que a gente dividiu de alvenaria. Então assim, se você está pensando em construir em alvenaria, pode parar de acompanhar esse canal, porque a gente não vai ser favorável aqui à alvenaria, a gente não vai construir em alvenaria, pelo menos nunca, podemos dizer nunca, né? Mas não é o objetivo da nossa empresa construir em alvenaria, é evoluir em sistemas construtivos industrializados. Já você que está pensando em construir em steel frame, continue nos acompanhando, que o próximo episódio a gente vai mostrar o comparativo dessas duas EAPs. Então a gente vai mostrar o que se assemelha entre um e outro, quais etapas que se assemelham, que são exatamente iguais, e quais são as etapas que são diferentes e como a gente deve enxergar esses números. Então vou apresentar porcentagens, vou começar a apresentar os valores também dessas diferenças de etapas e também das etapas como um todo. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, dê uma curtida se vocês gostarem do vídeo e acompanhem amanhã o nosso novo vídeo com essa comparação dos dois métodos construtivos.